História real de uma avó. O segredo que minha gravidez com o patrão revelou para a esposa. Tudo começou na manhã em que, com a mala barata cheia de esperanças, deixei para trás minha pequena cidade. Tinha 18 anos e o mundo aos meus pés. Ou pelo menos era assim que eu me sentia até chegar à casa do Dr. Paulo, onde trabalhei como empregada doméstica. A mansão parecia um sonho. Cada cantinho exalava um luxo que eu nunca imaginei tocar. Mas, como dizem, nem tudo que reluz é ouro. A esposa do Dr. Paulo, Beatriz, era uma figura imponente, sempre impecavelmente vestida, mas com uma frieza no olhar que assustava. E ele tinha um jeito de encantar qualquer um com suas palavras e aquele sorriso fácil. No entanto, comecei a notar que o doutor Paulo se aproximava de mim nas horas em que a casa estava em silêncio, quando Beatriz saía para seus compromissos. Lembro-me bem da primeira vez que ele encostou os olhos nos meus, com uma intensidade que me deixou paralisada. Foi uma mistura de medo e fascínio, um frio na espinha e um calor que subia ao rosto. Ninguém soube, ninguém viu, mas de alguma forma eu adorei a atenção. Contudo, essa dinâmica perigosa entre nós só crescia, feito faísca perto de gasolina. Até que um dia meu mundo virou de ponta cabeça. Estava grávida. Um misto de alegria e desespero tomou conta de mim. É um segredo que deveria significar esperança, mas que se transformou na minha pior aflição quando Beatriz descobriu. Como uma tempestade furiosa, fui expulsa sem direito à defesa, com as palavras duras dela ecoando na minha mente. Vá embora e não volte nunca mais. Sozinha, sem ter para onde ir, carregando nas entranhas uma vida que mal sabia entender, encarei as ruas frias da cidade grande. Dias se transformaram em semanas, e logo meu filho Benício veio ao mundo, iluminando minha existência com seus olhinhos curiosos. Mas a sombra do passado nunca ficou muito distante, sempre me rondando com suas perguntas sem respostas. Será que o Dr. Paulo realmente me esqueceu? Ou será que ele ainda perderia o sono pensando nas verdades não ditas? E Beatriz, com seu olhar de ferro, tinha mais segredos escondidos do que revelava? Meu coração, mesmo depois de todo esse tempo, ainda compreende a dor, mas anseia pela paz que nunca chega. A cada lembrança, uma nova fagulha de esperança surge. Talvez a verdade um dia traga a serenidade que tanto busco. E, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ai, e me conta nos comentários de qual cidade você tá assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! Após tantos anos, contar essa história ainda me dá um frio na espinha. Sempre me pergunto o que poderia ter sido diferente. Depois que Beatriz me expulsou, fiquei pensando no que fazer em meio àquele caos. Mas vamos falar do inesperado, daquelas coisas que mudam tudo. Então,
aconteceu algo que nunca imaginei. Certa noite, enquanto caminhava pela cidade, me esbarraram na rua. Esse alguém era uma mulher com um rosto familiar. Quando olhamos nos olhos uma da outra, minha mente girou. Era a irmã da Beatriz, Clara. Os olhos dela não tinham aquela frieza, mas algo neles me dizia que ela sabia mais do que deixava transparecer. Clara me puxou para ir em um café próximo. Com as mãos trêmulas e uma tensão no ar, ela começou a sussurrar confidências que mudariam tudo o que eu acreditava ser verdade. Clara, com os olhos apertados num misto de vergonha e urgência, contou que sabia da situação entre mim e Dr. Paulo. Não só sabia, como tinha provas. E o mais assustador era que ela própria tinha uma relação secreta com ele. Foram anos guardando rancores, vivendo sombras da irmã. Até que decidiu me contar algo que desequilibrou meu mundo. Paulo era infértil. Isso me acertou como um soco no estômago. Como isso era possível se eu havia tido um filho dele? Minha cabeça começou a rodar, mãos frias, tremores. E tudo que eu acreditava até então começou a se desfazer. Benício não poderia ser filho de Paulo. Ele sabia disso e por isso nunca veio atrás de mim. Meu coração estava em pedaços. As lágrimas correram, quentes e desesperadas. Mas Clara não terminou ali. A surpresa final? Ela me entregou um envelope lacrado. Dentro, fotos e cartas comprovando relacionamentos escondidos do doutor. Ela queria justiça, mas também queria que eu soubesse que Benício não era apenas um segredo, era uma chance. Proteja seu filho, disse, antes de sair, tão misteriosamente quanto surgiu. Com a mente tumultuando entre perguntas e mágoas, o chão sumindo sob meus pés, só conseguia abraçar meu filho ainda bebê, enquanto tentava assimilar tudo aquilo. E agora, quem era o verdadeiro pai de Benício? Uma dúvida cruel. Mas quando olhei aqueles olhinhos curiosos, soube que encontrar a verdade era o próximo passo. Havia muito mais escondido na história de Paulo e Beatriz do que imaginei. Apenas com uma pequena fagulha de esperança. Prometi a mim mesma que iríamos descobrir juntos. Uma reviravolta impressionante me aguardava, e eu não podia mais fugir. Mas que outros segredos essa família ainda escondia? E o que isso significaria para o meu filho? A noite estava só começando. A noite estava começando. E meu coração ainda estava em turbilhão, com tudo que Clara tinha me contado. Eu segurava Benício firme, como se apenas ele pudesse me dar a força que eu precisava para enfrentar aquela tempestade de incertezas. O envelope que Clara deixou pesava mais do que qualquer verdade poderia pesar, mas tinha medo do que encontraria lá dentro. Andei pelas ruas sem rumo, tentando processar tudo. Minha mente ia e vinha entre momentos do passado e a dolorosa revelação presente. Mas foi quando passei por uma praça, iluminada por luzes amarelas, uma mulher alta, de cabelos loiros soltos, chamou meu nome. Ana era Beatriz, mais elegante do que nunca. Mas sua expressão estava tão longe daquela frieza que eu conhecia. Havia algo novo, uma vulnerabilidade que eu nunca tinha visto antes. Eu fiquei paralisada. O mundo parecia girar ao nosso redor enquanto ela se aproximava. Por favor, podemos conversar? Ela disse, com uma voz que misturava urgência e uma estranha compaixão. Não reconhecia aquela Beatriz.
E isso me deixou em alerta. Relutante, segui até um banco no canto da praça. Senti um frio na espinha, mas não era só o vento gelado da noite. Era o pressentimento de que algo profundo estava prestes a ser revelado. Clara falou com você, não foi? Ela começou sem rodeios. Apenas assenti, enquanto o nervosismo apertava meu peito. Preciso que você saiba, continuou Beatriz, olhando diretamente nos meus olhos. Paulo não é o homem que todos pensam que ele é. Eu também tinha meus segredos. Isso me pegou desprevenida. Beatriz, sempre tão controlada, agora desmoronava em palavras e lágrimas. Eu também procurei conforto onde não devia, confessou, a incerteza tremulando em sua voz. E Benício, talvez ele tenha mais a ver comigo do que qualquer um de nós pode imaginar. As palavras dela não faziam sentido, mas a maneira como falou me fez congelar. Estava prestes a descobrir algo além do que poderia nunca ter imaginado. Beatriz tirou do bolso uma pequena caixinha de madeira e estendeu para mim. Isto, Ana. Isto pode te dar respostas. Minha mão tremia ao pegar a caixa. Quando abri, achei uma carta e um cordão. Na carta, escrita com emoção e hesitação, estava uma confissão. Era do marido de Beatriz. Havia outra família, outros filhos e um pedido de perdão que nunca chegou a ser enviado. Meu coração disparou. Quem era o verdadeiro pai de Benício? O que significava tudo aquilo? Eu queria respostas, mas agora havia muito mais perguntas. Beatriz se levantou, os olhos quentes de lágrimas, e sussurrou: Desculpe por tudo, você merece a verdade. E ali fiquei na praça vazia, a noite finalmente me envolvendo completamente, perguntando-me como uma vida pode mudar tanto em tão pouco tempo. Eu sabia que precisava ir atrás das respostas, por mim e por Benício. Com as palavras de Beatriz ecoando na mente e o cordão apertado na mão. A verdadeira história estava apenas começando a se revelar. Quem era esse homem que todos achavam que conheciam? O que mais estava escondido sob aquela fachada enganosa? A escuridão ao meu redor parecia mais densa, repleta de mistérios ainda à espreita. Eu tinha que descobrir, mesmo que isso significasse abrir as portas para ainda mais segredos guardados. A escuridão estava pesada naquela praça, quase sufocante. Benício dormia em meus braços, alheio ao turbilhão à nossa volta. E eu, ali sentada, mal podia acreditar em tudo o que tinha acontecido. Depois da conversa com Beatriz, fiquei desnorteada. A caixa de madeira ainda estava em minhas mãos, e eu não conseguia parar de pensar na carta e naquele cordão. Então, enquanto minha mente fervilhava com segredos e mais segredos, algo chamou minha atenção. Uma sombra se movia rapidamente entre as árvores, aproximando-se cada vez mais. Meu coração disparou. Quem seria agora? De repente, a figura saiu das sombras. Era um homem, e quando a luz da praça o iluminou, meu sangue gelou. Era ele, Doutor Paulo, em carne e osso diante de mim. O que ele fazia ali? Meu instinto dizia para correr, mas minhas pernas estavam paralisadas. Ele parou a poucos passos, os olhos fixos nos meus, com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Ana, eu precisava te encontrar, ele disse.
com a voz embargada. Pediu desculpas baixinho, o que só fez crescer minha desconfiança. Sei que tudo parece um pesadelo, continuou, e me senti como numa armadilha. Mas tem algo que você precisa saber. Algo que ninguém mais sabe, nem Beatriz. Eu não conseguia respirar direito, mas algo em sua postura me fez escutar. Ele olhou para Benício e murmurou, quase para si mesmo: eu não posso mais guardar esse segredo. Então ele soltou a bomba. Ana, eu sou seu pai. Meu coração disparou. O mundo ao meu redor parecia girar. Como isso era possível? Por que ele nunca contou? Minhas mãos tremiam. Um nó se formou em minha garganta. Ele explicou que, muito jovem, teve um relacionamento com minha mãe, algo que foi encoberto por todos. Ele sabia que eu existia, mas nunca tentou entrar na minha vida. As lembranças da minha infância desfilaram em flashes dolorosos. Tudo o que pensei saber sobre meu passado estava errado. O choque me invadiu e as lágrimas escorreram sem que eu pudesse conter. Nunca imaginei, nem nos meus piores pesadelos, que Paulo pudesse ser meu pai. E o que isso significava para Benício? Paulo estava ali, com um olhar que mesclava arrependimento e esperança. Eu queria ter feito as coisas de maneira diferente, ele disse, a voz repleta de um pesar que soou quase sincero. Espero que um dia me perdoe. Tudo girava ao meu redor. As perguntas se acumulavam. Como eu contaria isso a Benício quando ele crescesse? Quem era meu avô, afinal? Quem éramos nós nessa história cheia de sombras? Queria gritar, desaparecer, mas sabia que precisava manter a mente clara, por mim e por meu filho. Naquela noite, abaixo das estrelas que tudo viam, as peças do meu quebra-cabeça pessoal caíram de maneiras que eu nunca esperaria. Uma nova verdade havia surgido, mas o mistério estava longe de ser desvendado por completo. Que outras surpresas me aguardavam? Eu precisava encontrar forças para continuar, mesmo sem saber o que mais estava por vir. Eu fiquei ali, paralisada naquela praça, tentando entender tudo o que o Dr. Paulo tinha acabado de revelar. E ele estava me dizendo que era meu pai. Como assim? Meu mundo estava um caos, e por um momento tudo ficou em silêncio, como se o próprio tempo tivesse parado de tanta incredulidade que senti. Olhei para Benício, dormindo inocente nos meus braços, e meu coração se apertou. Paulo tinha mais segredos, claro, mas antes que eu pudesse lidar com a revelação chocante de que ele era meu pai, algo ainda mais bizarro aconteceu. Uma voz nos interrompeu, uma voz que eu não esperava ouvir naquele momento. Ele não tá contando tudo, Ana. Era Clara, saindo das sombras como num filme de suspense. Seus olhos estavam cheios de alguma coisa que eu não conseguia decifrar. Raiva? Medo? Arrependimento? Não dava para saber, mas ela estava claramente agitada, com o rosto pálido sob a luz da praça. Paulo, nunca te contou sobre a herança, não é? Clara disparou, sem esperar resposta. Você e Benício são os verdadeiros herdeiros da fortuna da família. Ele queria te manter longe para proteger o segredo. Paulo ficou estático, como um fantasma, enquanto Clara continuava, revelando que Paulo, para proteger a imagem da família, nunca contou sobre o testamento do avô que deixava tudo para mim e para Benício. Eu senti o chão sumir debaixo dos meus pés. Será que tudo isso era verdade?
Será que um título de herdeira estava perdido em meio a tantos segredos sujos? E por que Clara estava me contando isso agora? Clara então me deu um olhar que só alguém que carregou um peso gigantesco poderia dar. Eu me calei por tanto tempo porque ele também me ameaçava. Mas eu não posso mais carregar isso. Tudo começou a se encaixar, mas a dor aumentava. Uma reviravolta atrás da outra. Meu pai e um segredo de família envolvendo uma fortuna. Olhei para Paulo, que agora estava lívido e sem palavras, talvez percebendo que seu império de mentiras estava desmoronando. A sensação era insuportável. Era muita coisa para absorver de uma só vez. Paulo tremia, Clara chorava. Eu estava ali, no meio daquela bomba. E Benício. Meu Deus, como eu poderia protegê-lo de todo esse caos? As cicatrizes que eu pensava que estavam seladas voltaram a sangrar. As perguntas na minha cabeça voavam descontroladas. Mas uma coisa era certa. Essa revelação sobre herança mudava tudo. E a única certeza que restava era que eu tinha que proteger meu filho. Nada mais importava, a não ser isso. E agora? O que eu deveria fazer com toda essa informação? Quem éramos nós de verdade nessa teia de mentiras? Eu precisava de respostas, mas as perguntas só cresciam. Eu queria desaparecer e, ao mesmo tempo, buscar essas respostas até o fim do mundo. O relógio não parava, e com Clara e Paulo olhando para mim cheios de expectativa, eu sabia que estava no meio de algo muito maior do que jamais imaginei. A noite ainda estava longe de acabar, e a história só estava começando a se desdobrar. Eu fiquei ali, paralisada naquela praça, tentando entender tudo o que o Dr. Paulo tinha acabado de revelar. Ele estava me dizendo que era meu pai. Como assim? Meu mundo estava um caos e por um momento tudo ficou em silêncio, como se o próprio tempo tivesse parado de tanta incredulidade que senti. Olhei para Benício, dormindo inocente nos meus braços, e meu coração se apertou. Paulo tinha mais segredos, claro. Mas antes que eu pudesse lidar com a revelação chocante de que ele era meu pai, algo ainda mais bizarro aconteceu. Uma voz nos interrompeu, uma voz que eu não esperava ouvir naquele momento. Ele não tá contando tudo, Ana. Era Clara, saindo das sombras como num filme de suspense. Seus olhos estavam cheios de alguma coisa que eu não conseguia decifrar. Raiva, medo, arrependimento? Não dava para saber, mas ela estava claramente agitada, um rosto pálido sob a luz da praça. Paulo nunca te contou sobre a herança, não é? Clara disparou, sem esperar a resposta. Você e Benício são os verdadeiros herdeiros da fortuna da família. Ele queria te manter longe para proteger o segredo. Paulo ficou estático, como um fantasma, enquanto Clara continuava, revelando que Paulo para proteger a imagem da família. Nunca contou sobre o testamento do avô que deixava tudo para mim e para Benício. Eu senti o chão sumir debaixo dos meus pés. Será que tudo isso era verdade? Será que um título de herdeira estava perdido em meio a tantos segredos sujos? E por que Clara estava me contando isso agora? Clara então me deu um olhar que só alguém que carregou um peso gigantesco poderia dar. Eu me calei por tanto tempo porque ele também me ameaçava. Mas eu não posso mais carregar isso. Tudo começou a se encaixar, mas a dor aumentava. Uma reviravolta atrás da outra. Meu pai é um segredo de família envolvendo uma fortuna. Olhei para Paulo, que agora estava lívido e sem palavras, talvez percebendo que seu império de mentiras estava desmoronando. A sensação era insuportável.
Era muita coisa para absorver de uma só vez. Paulo tremia, Clara chorava. Eu estava ali no meio daquela bomba e Benício. Meu Deus, como eu poderia protegê-lo de todo esse caos? As cicatrizes que eu pensava que estavam seladas voltaram a sangrar. As perguntas na minha cabeça voavam descontroladas, mas uma coisa era certa. Essa revelação sobre herança mudava tudo. E a única certeza que restava era que eu tinha que proteger meu filho. Nada mais importava a não ser isso. E agora? O que eu deveria fazer com toda essa informação? Quem éramos nós de verdade nessa teia de mentiras? Eu precisava de respostas, mas as perguntas só cresciam. Queria desaparecer e, ao mesmo tempo, buscar essas respostas até o fim do mundo. O relógio não parava e, com Clara e Paulo olhando para mim cheios de expectativa, eu sabia que estava no meio de algo muito maior do que jamais imaginei. A noite ainda estava longe de acabar e a história só estava começando a se desdobrar. E foi então que as sirenes ecoaram ao longe, cortando o ar frio com um som agudo e insistente. Em segundos, as luzes vermelhas e azuis vestiram a praça com um brilho sufocante. Havia viaturas chegando de todos os lados, bloqueando as saídas como uma armadilha fechando-se sobre nós. Policiais saíram apressados, suas expressões sérias como o destino os havia convocado ali. Eu não entendia, ninguém entendia, até que Beatriz surgiu, destemida frente às autoridades, com um olhar resignado e uma confissão gelada. "Chega!" ela declarou, sua voz firme ecoando o silêncio atônito. "Eu sou a culpada. Ele não é seu pai, Ana. Nunca foi. As mentiras, elas foram todas minhas." Com um único movimento, Beatriz havia virado o jogo. O impacto de suas palavras bateram o peito com a força de um trovão. Paulo, Clara, eu, todos congelados, despidos de qualquer certeza. O caos nos engolindo cada vez mais. Eu mal podia processar o que ela havia dito, e as perguntas agora eram outras, totalmente diferentes e ainda mais carregadas de incerteza. Naquele instante, naquele cenário surreal, eu só conseguia pensar: quem era Beatriz de verdade? E se Paulo não era meu pai, quem eu era afinal? E Benício? O meu Benício. Precisamos de respostas. Precisamos saber o que vem depois dessa escuridão maldita. Eu fiquei ali sem reação, naquela praça. As luzes piscavam, iluminando um cenário que parecia saído de um pesadelo. A Beatriz tinha acabado de dizer que o Dr. Paulo não era meu pai. Tudo que eu sabia, ou achava que sabia, tinha virado de cabeça para baixo. Benício dormia nos meus braços, alheio a todo esse caos. E eu perdida, sem saber o que fazer, sem saber em quem confiar. A Clara, a Beatriz, o Paulo, tudo parecia estar desmoronando ao meu redor. Minha cabeça girava. Queria acreditar que tinha escutado errado, que era tudo um grande engano. Mas lá estava ela, com aqueles olhos que misturavam culpa e libertação ao fazer a revelação. Enquanto os policiais cercavam a praça, algo no fundo do meu coração dizia que ainda não sabíamos de tudo. Foi quando Paulo resolveu falar. Acompanhado pelos flashes que vinham de todos os lados, ele gritou: "Eu vou contar a verdade. Eu tenho que fazê-lo." Sua voz tremia, mas não por medo das sirenes ou das autoridades.
Ele encarava Beatriz como se só agora entendesse a profundidade das mentiras. Foi quando ele explicou sobre a ligação que existia entre ele e a irmã de minha mãe. Uma história abafada por anos, um caso secreto que ninguém conhecia. E foi ali, em meio às revelações, que entendi. A Beatriz, com um sorriso triste e resignado, confessou que tudo aquilo era uma farsa gigantesca. Eles sabiam, eles sempre souberam. Eu sou filha de outra pessoa, e o meu verdadeiro pai sempre esteve mais perto do que eu jamais imaginaria. Paulo não é meu pai. Ele nunca foi. E essa revelação deveria ter sido um alívio, mas tudo o que senti foi uma angústia renovada. Em um segundo, vi a verdade passar diante dos meus olhos e toda a fachada perfeita desmoronar, levando junto tudo o que eu tinha acreditado. Mas era tarde demais para lamentos, porque, no fundo, eu ainda não sabia quem realmente era meu pai. E, por pior que fosse, eu precisava descobrir. Por mim, pelo Benício. Havia algo profundo me chamando. Uma verdade enterrada, esperando para vir à tona. E no meio de todo aquele tumulto, enquanto eu tentava compreender o que exatamente estava acontecendo, um dos policiais se aproximou, calmamente me entregando um pequeno envelope branco. Dentro, uma carta com um nome que eu não reconheci de imediato. Mas, quando finalmente consegui processar, meu mundo caiu novamente. Aquele nome era o meu verdadeiro pai. A noite parecia interminável, cheia de mistérios e revelações que ainda estavam por vir. Eu não sabia como lidar com tudo aquilo, mas precisava ser forte por mim e pelo Benício. Seja lá o que o futuro reservasse, eu enfrentaria. E naquele instante, sentada na praça, cercada por tantos segredos, vi a claridade das estrelas e me agarrei à esperança de que um dia tudo teria sentido. A incerteza ainda pairava no ar, mas agora, ao contrário de antes, havia um caminho à minha frente. E eu estava determinada a segui-lo, não importa o quão difícil pudesse ser. Quem era esse estranho que carregava meu sangue? E qual papel ele ainda teria na minha vida e na do meu filho? Eu precisava saber. Precisava mais do que qualquer outra coisa. Meu coração estava em chamas, mas eu tinha a convicção de que descobrir a verdade era apenas o começo. A jornada estava só começando, e no fundo do meu peito, algo me dizia que as respostas estavam mais próximas do que nunca. Lembro-me daquela noite como se fosse ontem. A praça estava envolta em um jogo de luzes e sombras, e o ar parecia pesado com todas as revelações. Beatriz tinha acabado de soltar a bomba, dizendo que Paulo não era meu pai. E eu ainda tentava digerir tudo isso enquanto segurava Benício nos braços. As sirenes piscavam, enchendo a noite de um azul e vermelho insistentes. Minha cabeça estava a mil, cada peça do quebra-cabeça girando em volta de mim. E então, justo quando achei que nada mais poderia me surpreender, a vida deu mais uma volta. No meio do caos, com policiais por todos os lados, eu notei um homem ao longe. Ele observava a cena com olhos que pareciam cravar direito na minha alma. Eu não o reconhecia, mas havia algo nele, algo que puxava minha atenção. Ele era diferente dos outros, como se levasse uma bagagem de histórias escondidas nas linhas do rosto. Foi aí
que ele se aproximou. Cada passo parecia carregar um peso enorme. Ana, ele chamou, com uma voz rouca e familiar de um jeito que não soube identificar na hora. Não sou apenas o estranho nessa história. Meu coração acelerou. Ele se apresentou como Miguel, um nome que não me dizia nada. Até que ele revelou a conexão. Algo que estava enterrado sob anos de silêncio, imposto por segredos familiares. Miguel era um amigo antigo da minha mãe, alguém que esteve presente antes de toda aquela trama confusa começar. Ele contou sobre um amor que minha mãe teve, um amor que não deveria ter sido deixado para trás. E então, quando olhei nos olhos dele, eu entendi. Miguel era meu verdadeiro pai. Meu sangue congelou. Era ele, esse estranho que surge do nada, quem trazia a verdade que eu tanto procurava. E como se isso não fosse o suficiente, ele ajoelhou em frente a Benício, com lágrimas nos olhos, dizendo que buscaria compensar o tempo perdido, dando uma vida melhor ao seu neto. As palavras dele tremiam de emoção e promessas, carregadas de um arrependimento que não precisava ser dito. Senti um turbilhão dentro de mim. Ligada a ele por uma linha invisível de história e sangue, ali estava meu pai biológico, enquanto o mundo ao meu redor ameaçava colapsar. Foi demais para processar. Ao longe, as pessoas murmuravam, e eu sabia que a história só estava começando. Miguel tinha mais a contar. E no fundo, eu sabia que a presença dele traria mudanças que jamais poderia prever. Desvendar o passado seria apenas o primeiro passo. E me pergunto, naquela noite cheia de descobertas, qual seria o próximo capítulo da nossa história? Mas ali, diante daquele homem que dizia ser meu pai, só consegui soltar uma pergunta. Por que agora? Ele apenas sorriu triste, e no olhar havia um mundo que eu teria que explorá-lo se quisesse respostas. E então, sem aviso, a poeira das dúvidas se levantou outra vez. Mal sabia eu, mas os segredos estavam apenas começando a se desenrolar. Naquela noite tumultuada, lá estava eu, ainda tentando dar sentido a tudo o que havia acontecido. A praça continuava um caos de luzes piscando e vozes apressadas, mas minha mente estava presa naquela revelação. Miguel era meu pai. Tudo parecia surreal. Enquanto eu ainda tentava lidar com isso, senti um arrepio subir pela espinha. Ao longe, vi um vulto se aproximando rapidamente. Era Clara, com o rosto tenso e os olhos assustados. Ana, migra, tem um problema. Ela gritou, quase tropeçando ao chegar perto de mim. Antes que eu pudesse perguntar qualquer coisa, Clara, ofegante, revelou. Beatriz, ela armou tudo isso. Ela queria que você acreditasse que Miguel era seu pai. Mas ele não é. Foi tudo uma encenação para tirar você daqui. Fiquei paralisada. Como assim? Meu coração parecia um tambor louco. É o Paulo! É o Paulo que está por trás disso tudo! Clara insistiu, quase em um sussurro angustiado. Miguel é um cúmplice. Eles queriam te afastar da verdade para te proteger. Ou te manipular. Não sei, mas há algo muito maior acontecendo. Tudo dentro de mim estremeceu. Eu não sabia mais em quem confiar. Cada olhar, cada palavra, agora parecia ter um duplo sentido. E o pior ainda estava por vir. Foi quando Beatriz surgiu de novo, pálida e com um desespero verdadeiro no olhar. Ana, ela disse, olhando profundamente nos meus olhos. Não era para você ficar sabendo, mas você tem que sair daqui. Tem gente que não vai aceitar isso,
não vai aceitar você e o Benício. E farão de tudo para impedir vocês de ficarem com parte dessa herança. O chão sumiu dos meus pés. O ar ficou pesado. Eu estava no meio de uma disputa que ia muito além do que jamais imaginei. Mas por quê? Por que tudo isso? A resposta veio de onde menos esperava. Miguel, ou sei lá quem ele realmente era, deu um passo à frente. A expressão carregada. Toda essa encenação era para te proteger da verdadeira ameaça, ele afirmou, enquanto os policiais começavam a se agitar, como se recebessem novas ordens por seus rádios. Então, sem aviso, ele sacou um papel do bolso, mostrando uma lista de nomes que incluía o meu, o do Paulo e muitos outros desconhecidos. E ali estava a verdadeira bomba. Toda a família de Paulo estava sob investigação por uma série de crimes que iam desde lavagem de dinheiro até o envolvimento com organizações criminosas. Meu nome estava ali como uma testemunha potencial, alguém que poderia unir as peças do quebra-cabeça. Agora a situação era outra. Eu não estava apenas lidando com questões familiares, mas estava no centro de algo muito, muito mais perigoso. E antes que eu pudesse processar tudo isso, Miguel, ou seja lá quem fosse, me olhou desesperado. Não pense neles. Pense no seu filho. Proteja Benício. Proteja a si mesma. Eu ajudo você. E naquele instante eu soube. Precisava decidir rápido para garantir nossa segurança. A corrida contra o tempo estava apenas começando. A dúvida e a adrenalina misturavam-se dentro de mim e cada segundo contava. O que eu faria agora? Como proteger meu filho em um mundo que de repente tinha mudado tanto? Eu sabia que precisava fugir, mas para onde ir? E acima de tudo, será que ainda havia alguém em quem eu pudesse realmente confiar? Estava tudo um caos. Ali estava eu, segurando Benício e cercada por pessoas que antes achava conhecer. A praça naquela noite parecia um cenário de filme, mas eu vivia um pesadelo real. A Beatriz e o Paulo com suas mentiras e segredos. E agora, o Miguel, que entrou no meio disso tudo. Meu coração estava aos pulos e eu mal sabia no que acreditar. Enquanto a Beatriz tentava me explicar que tudo era para minha proteção, só conseguia pensar em como tinha chegado a esse ponto. Quantos segredos uma família pode esconder antes de virar um campo de batalha? Mas os olhos do Miguel, havia algo ali, uma verdade que ele ainda não tinha contado. De repente, a Clara, surgida entre as agitações, fez com que tudo parasse novamente. Ela foi direta. Ana, você tem que sair daqui agora. Eles não vão parar até conseguirem o que querem. O Benício está em perigo. Sua voz trouxe um arrepio pela espinha. Eu sabia que não podia hesitar. Com o som das sirenes diminuindo, vi Miguel se aproximar, sua expressão refletindo urgência e arrependimento. Eu prometo encontrar uma maneira de ajudar vocês, mas precisa confiar em mim. As palavras martelaram na minha cabeça. Confiar? Depois de tudo isso, era um risco enorme. Mas olhando para Benício, não tinha escolha. Naquele instante, as luzes da praça pareciam iluminar uma saída, como um sinal. A Beatriz, agora ao meu lado, sussurrou. Siga seu coração. Ele sempre te levará à verdade. E foi isso que fiz. Peguei Benício mais firme no colo e corri, deixando para trás uma vida cheia de mentiras. Corri como se o mundo dependesse disso, a realidade se distorcendo a cada passo. Agora tinha um propósito maior.
proteção e um futuro para meu filho. E enquanto olhava para trás uma última vez, percebi que as respostas estavam por vir. Mas primeiro precisava garantir o agora. Naquela noite, sob o céu estrelado, comecei uma nova jornada. A busca pela verdade estava apenas começando. Mas agora sabia que a força para enfrentar qualquer obstáculo estava dentro de mim e do sorriso de Benício. Se eles pensavam que tinham me vencido, estavam enganados. A verdadeira batalha estava só começando. Essa saga cheia de mistérios e reviravoltas te deixou impressionado? Então, você precisa se inscrever agora no canal. Não fique de fora das próximas histórias que vêm por aí. Esse é o momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora mesmo. E sua opinião importa muito. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse desfecho incrível. Não espere nem mais um segundo. Compartilhe agora este vídeo com pelo menos 5 amigos que vão adorar saber como tudo isso termina. Apenas os verdadeiros fãs sabem a importância dessas ações para manter o canal cheio de histórias emocionantes. Conto com você!